O sol ainda nem tinha levantado direito quando Ezequiel ouviu a porta da casa grande bater com força. Ele estava no terreiro tirando água do poço, como fazia toda manhã desde os 12 anos. 32 anos se passaram e a rotina nunca mudou. Ele acordava antes de todo mundo, cuidava da terra, cuidava do velho, e quando o resto da família aparecia, era para sentar na mesa que ele tinha posto. Naquela manhã de março, com o cerrado todo alaranjado de calor seco e o cheiro de capim queimado no ar, alguma coisa estava diferente. Ezequiel sentiu no peito antes mesmo de virar o rosto. Seu irmão mais velho, Natanael, desceu a escada da varanda com a camisa abotoada errada e o maxilar duro. Atrás dele vieram Débora, a irmã do meio, e os outros dois, Tobias e Rute, que raramente apareciam na fazenda, e quando apareciam era porque queriam alguma coisa. Ezequiel. A voz de Natanael saiu grossa, como se ele tivesse ensaiado aquilo a noite toda. A gente precisa conversar. Ezequiel limpou as mãos na calça de lona e esperou. Ele sempre esperava. Desde pequeno, aprendeu que o mundo fala mais do que precisa, e quem espera, ouve mais. O avô Abraão partiu essa madrugada, disse Débora, olhando para o lado. Foram os pulmões. O doutor já sabia que era questão de tempo. Ezequiel não disse nada. Ficou parado com o sol nascendo atrás da cabeça e sentiu o chão dar uma canseira, não de tristeza só, mas de um peso que desce pela espinha quando a gente perde a última pessoa que segurava tudo no lugar. O avô Abraão tinha 91 anos. Um homem de poucas palavras e muita teimosia, do tipo que plantava feijão na última chuva do ano e colhia quando todo mundo já tinha desistido. Criou os 5 netos, porque os filhos foram embora cedo, e foi Ezequiel quem ficou. Não por obrigação. Ficou porque quis, porque amava aquela terra e amava o velho. Precisamos tratar dos bens, disse Natanael. O avô não deixou nada escrito, então a gente vai dividir entre os 5 como manda o costume. A fazenda principal, o gado, as ferramentas, o dinheiro guardado. Tudo bem, respondeu Ezequiel. Natanael tossiu, cruzou os braços. Tem uma coisa a mais. O sítio do fundo, aquele lá nos Cafundós, sem estrada boa que o avô nunca mais usou depois que a cerca velha caiu, esse vai para o seu nome. Só o sítio do fundo? Você fica com o sítio, nós ficamos com o resto. Tobias falou rápido, sem fôlego. É justo assim. Você morou aqui, já aproveitou a terra esses anos todos. A gente não teve esse luxo. Luxo. A palavra ficou suspensa no ar quente da manhã. Ezequiel olhou para as mãos. Via calos em cada dobra dos dedos, cicatriz no polegar de quando a foice escorregou. O sol tinha queimado a pele do antebraço de um jeito que não ia mais voltar. Luxo. Ele não discutiu. O avô Abraão tinha acabado de partir e ele não ia transformar aquela manhã num bate-boca de porteira. Tá bom, disse. Débora abaixou a cabeça. Ruth ficou olhando para um pé de pequi que não tinha nada de interessante. Só Natanael e Tobias se entreolharam com aquele alívio feio de quem esperava mais resistência. Ezequiel foi até o quarto do avô, sentou na beira da cama, onde o corpo do velho Abraão ainda estava, com a feição tranquila de quem finalmente descansou. Ficou ali um tempo sem falar. Era o último serviço que podia prestar. 3 dias depois, com o enterro feito e a família dispersa, Ezequiel carregou uma trouxa de roupa, o facão de cabo de osso que o avô lhe dera quando era moço, uma lata com farinha, outra com feijão, e foi a pé até o sítio do fundo. A estrada era de chão batido, rasgada por valeta, com buritizal de cada lado e o cerrado fechado depois da primeira curva. Eram quase 6 quilômetros. Levou mais de 1 hora caminhando, com a trouxa no ombro e o pensamento ocupado com tudo e com nada. O sítio apareceu devagar. A casinha de pau a pique estava de pé, mas com um lado da parede cedendo, o barro caído em pedaços grandes, o bambu do esqueleto aparecendo.
O telhado de palha tinha um buraco no canto esquerdo, e a chuva tinha escurecido o madeiramento. O quintal era um mar de mato alto, com jurema e carrapicho dominando tudo. E onde tinha sido um poço havia uma boca coberta de samambaia e lodo. Ele ficou na entrada, olhou aquilo tudo por uns 2 minutos, depois suspirou fundo e pôs a trouxa no chão. Bom, então, por onde a gente começa? Começou pelo telhado. Tinha palheira de buriti a uns 300 metros e Ezequiel passou a tarde toda cortando talos, juntando feixes, amarrando com cipó. Trabalhou até o sol ir embora, quando o cerrado ficou roxo e o vento trouxe cheiro de terra molhada de longe. Dormiu naquela primeira noite num canto da sala, com o facão do lado e a trouxa servindo de travesseiro. O chão estava frio e duro. Na manhã do segundo dia, apareceu na beira do terreiro um homem velho, encurvado, chapéu de palha na cabeça e uma cuia na mão. Bom dia, moço. Eu sou Melquias. Moro lá na quebrada, atrás do cerradão. Vi fumaça de fogueira ontem. Fui ver o que era. Bom dia, seu Melquias. Sou Ezequiel, neto do Abraão. É meu agora. O velho assentiu devagar. Seu avô era bom homem. Sinto muito pelo seu pesar. Obrigado, seu Melquias. O velho olhou a casinha, o mato, os feixes de palha. Você veio morar aqui sozinho? Vim. Melquias coçou a nuca. Tem muita coisa para fazer. Essa terra é boa, mas está esquecida. Precisa de gente que goste de trabalho. Eu gosto. O velho fez um sorriso de canto de boca, aquele sorriso que os mais velhos fazem quando reconhecem em alguém algo que eles já foram um dia. Eu tenho umas ferramentas velhas que meu finado filho deixou. Posso te trazer. Aceitava com muito gosto. Um dia eu pago de volta. Paga não. Vizinho que se ajuda não precisa de conta. Ezequiel não esperava bondade assim. Sentiu um nó na garganta que engoliu rápido. Melquias foi embora e voltou 2 horas depois com um menino de uns 12 anos carregando ferramentas e material. Trabalharam a tarde inteira. O velho conhecia o terreno, sabia onde ficava cada coisa. Mostrou o olho d'água que brotava dentro do mato. Disse que o poço só estava entupido de raiz e que limpando voltava. Falou de um pé de manga que o avô Abraão tinha plantado 30 anos atrás, que ainda dava fruto todo janeiro. Só que o mato estava escondendo. Naquela noite, Ezequiel fez um fogo pequeno no terreiro, esquentou o feijão, comeu com farinha e ficou olhando as brasas. O céu do cerrado era imenso e cheio de estrela, e o silêncio era do tipo que a cidade nunca teve, fundo, limpo, honesto. Ele pensou nos irmãos. Sentiu o ressentimento chegar como ele sempre chega, manso no começo, mas com raízes. Deixou sentir, mas não deixou crescer. Tinha muito trabalho pela frente para ficar alimentando mágoa. Na manhã do 5º dia, Ezequiel estava batendo barro novo na parede dos fundos da sala, aquela encostada no barranco, quando o cabo da enxada tocou num pedaço de reboco diferente. Um som oco, seco, falso. Parou. Bateu de novo com o nó do dedo. O mesmo som. Começou a tirar o reboco com cuidado, um pedaço por vez, até aparecer embaixo do barro velho uma chapa de ferro escurecida, grossa, com uma dobradiça no lado direito e uma tranca no centro. Uma porta pequena, quadrada, embutida direto na alvenaria de pedra. Um cofre feito na mão, escondido atrás de camadas de reboco que o tempo tinha deixado tão igual ao resto que ninguém notaria se não fosse o som. Ezequiel ficou de joelhos na frente daquilo com o pó de reboco ainda suspenso no ar em volta dele. Lá de longe, do cerradão ao norte, veio um grito de Seriema, um grito só, seco e alto, que cortou o silêncio da manhã como uma faca. Ele passou a mão devagar pela chapa de ferro fria, sentiu a tranca enferrujada, mas intacta, e ficou olhando para aquela porta pequena na pedra como se fosse uma coisa viva. Não abriu ainda. Ficou só olhando. Porque tem coisas que a gente sabe antes de saber que vão mudar tudo.
O cofre ficou fechado por 3 dias. Não porque Ezequiel tivesse medo. Era porque ele respeitava as coisas que o tempo guarda. Qualquer coisa escondida dentro de uma parede, coberta de reboco por anos, não foi guardada por acidente. Foi guardada com intenção. Intenção merece respeito antes de ser aberta. Ele continuou o trabalho. Trocou as tábuas do assoalho, tamanqueiro por cedro, que achou num canto do cerrado já seco e bom para madeira. Tapou as rachaduras do muro com barro novo amassado com os pés na lama funda, misturado com palha picada igual o avô ensinara quando ele era criança. Limpou o poço, que estava entupido de raiz de embaúba, e quando a água apareceu lá no fundo, limpa e fria, ele ficou olhando para ela como se tivesse encontrado ouro. Seu Melquias aparecia quase todo dia, geralmente de manhã cedo, com alguma coisa pequena, um prego, um punhado de arroz, uma informação sobre onde tinha argila boa no arroio. O velho falava pouco, mas quando falava, era coisa que valia. Foi Melquias quem, no terceiro dia, apontou para o cofre descoberto na parede dos fundos e perguntou sem pressão, só de passagem: "Isso aí você não abre, não?" "Hoje à noite eu abro", respondeu Ezequiel, e abriu. Esperou a noite fechar, acendeu a lamparina de querosene que tinha achado numa prateleira da cozinha e ficou de frente para aquela porta pequena de ferro embutida na pedra. A tranca estava enferrujada, mas não travada. O avô tinha deixado fechado sem cadeado, só encostado, como se soubesse que quem precisasse abrir ia saber como. Ezequiel passou o facão pela fresta, levantou a tranca com cuidado. A dobradiça gemeu. A porta de ferro abriu devagar. Um cheiro de papel velho e de pedra fria subiu no ar. Dentro do cofre havia 3 coisas. A primeira era uma faca de cabo de chifre, pequena, que Ezequiel reconheceu de imediato. Era a faca que o avô Abraão levava no cinto quando ainda montava a cavalo. A faca de fazer tudo, que sumiu uns 20 anos atrás e que o velho disse que tinha perdido numa caçada. Ela estava envolta num pano branco que já tinha amarelado, mas a lâmina continuava boa. A segunda coisa era um maço de cartas dobradas, amarradas com barbante, escritas à mão com aquela letra de pessoa que aprendeu a escrever sozinha. Letras grandes e desiguais que Ezequiel conhecia desde criança. A terceira era uma folha maior, dobrada em 4, mais grossa que as cartas, com bordas escurecidas e um jeito de coisa importante que se sente antes de abrir. Ezequiel ficou com as cartas na mão por um momento. Passou o dedão pela letra do avô na frente do envelope do primeiro. O nome estava ali, escrito com aquela caligrafia conhecida, Ezequiel. Respirou fundo. Abriu. A carta não era longa. O avô Abraão nunca foi de palavras longas, mas cada linha era pesada do jeito que só é pesado o que foi escrito com muito cuidado. Ezequiel, meu filho, se você está lendo isso aqui, é porque eu já fui e porque as coisas aconteceram do jeito que eu sabia que iam acontecer. Você foi criado para aguentar o que é difícil. Não foi fácil, não. Mas você sempre foi o que ficou. E quem fica é quem merece. Esse sítio não é abandono. Nunca foi. Esse sítio é o coração da terra. Você vai entender quando olhar o mapa que eu deixei dobrado junto. Cuida da terra, cuida da água, cuida dos que aparecerem com boa vontade. E não deixa mágoa fazer raiz não, meu filho. Mágoa no peito come a pessoa por dentro, que nem cupim em madeira boa. Eu te amo mais do que eu soube dizer em vida. Abraão. Ezequiel dobrou a carta com cuidado e ficou um tempo olhando para a lamparina. O fogo pequeno mexia com o vento que entrava pela fresta da janela. Lá fora, o cerrado estava quieto, com só um coral de perereca no brejo, perto do olho d'água. Ele não chorou naquela hora. Chorou mais tarde, já de madrugada, deitado no chão, com o braço sobre os olhos, um choro curto e seco de homem que chora poucas vezes, mas quando chora é de fundo. No dia seguinte abriu as outras cartas e leu o mapa. As cartas eram 5 no total.
A primeira era para ele. As outras 4 tinham nomes nos envelopes. Um para cada irmão, mas não estavam seladas. E o avô tinha escrito em cima de cada uma: só entrega se quiser. Ezequiel não as leu. Aquilo não era para ele. Pôs de volta dentro do cofre com cuidado. O mapa era o que mais chamava a atenção. Era desenhado à mão, numa folha grossa de papel de carta, com os pontos marcados a lápis e os nomes escritos com aquela letra grande do avô. Mostrava o sítio e seus limites, e os limites eram maiores do que Ezequiel imaginava. Muito maiores. A linha que o avô tinha desenhado ia além do mato fechado, que ficava atrás da casinha. Subia pela encosta de um espigão que Ezequiel nunca tinha explorado e dobrava numa área grande de vereda que ele nem sabia que fazia parte do terreno. No centro do mapa tinha um círculo feito a lápis e dentro do círculo o avô tinha escrito 3 palavras: água boa aqui. Ezequiel olhou aquilo por um longo tempo. No canto inferior direito da folha, quase escondido, havia uma anotação com letra menor, como se o avô tivesse adicionado depois: pergunta para Miriam Esther. Ela sabe. Miriam Esther. Ezequiel nunca ouviu esse nome em toda a vida. Perguntou para o seu Melquias naquela mesma tarde, com o jeito natural de quem puxa um assunto de passagem. O velho fez uma pausa, parou de afiar o cabo da enxada, ficou olhando para o horizonte. Miriam Esther. Essa mulher eu conheço de nome. Morava lá do lado do Ribeirão, uns 20 quilômetros daqui. Mas faz uns 2 anos que ela foi morar na cidade na casa de uma sobrinha. Por causa da idade, não aguentava mais o isolamento. Que cidade? Planaltina. Ezequiel assimilou aquilo. Planaltina ficava a umas 3 horas a pé pela estrada principal ou 1 hora se tivesse carona. Ele não tinha carro nem cavalo, mas tinha pernas. Você sabe se ela conhecia meu avô? Melquias coçou a barba rala. Cara ou coroa se eu sei. Eu acho que sim, mas não é coisa que eu saiba direto. É mais rumor antigo de gente mais velha que eu. Naquela semana, Ezequiel não foi a Planaltina. Tinha trabalho demais para largar assim, e havia uma parte dele que queria preparar o terreno antes de ir atrás de respostas. O avô tinha deixado um recado, não um mandado. A diferença importava, mas a inquietação ficou. Aquela comichão que só para quando a gente faz alguma coisa a respeito. Foi numa quarta-feira, 6 dias depois de achar o cofre, que apareceu no terreiro do sítio uma visita que Ezequiel não esperava. Era um homem de uns 50 e poucos anos, bem alimentado, de chapéu de feltro cinza e camisa de botão aberta no colarinho, com um carro velho mas lavado parado na boca da estrada de acesso. Desceu devagar, olhando em volta com aquele jeito de quem está calculando tudo que os olhos tocam. Boa tarde, amigo. Você é o novo dono aqui? Sou. Ezequiel estava consertando a cerca, virou o corpo para o lado do homem, mas não se aproximou. Que bom. O homem sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Meu nome é Barnabé Correia. Sou comerciante em Planaltina. Tenho um armazém, compro e vendo terra aqui pela região. Fiquei sabendo que esse sítio tinha mudado de mãos e vim fazer uma visita amigável. Amigável, repetiu Ezequiel, no mesmo tom plano de sempre. Exatamente. Olha, vou ser direto, porque eu gosto de gente direta. Esse terreno aqui não é fácil de trabalhar, como você deve estar vendo. Longe de tudo, sem acesso bom, sem energia. Barnabé olhou em volta com aquele jeito avaliador. Eu poderia fazer uma oferta justa. Você pegaria o dinheiro e ia viver bem em algum lugar com mais condição. Não estou vendendo. Barnabé piscou. Fez um sorriso mais forçado. Entendo. É uma decisão nova, você acabou de chegar. Não precisa decidir agora. Eu deixo o meu endereço, você pensa com calma. Não preciso de endereço. Não vendo. O homem ficou quieto por um momento, com aquele sorriso no rosto que estava começando a custar esforço.
Olhou para o terreiro, para as paredes consertadas, para o telhado novo. Olhou para os olhos de Ezequiel. Tudo bem, amigo, mas pensa bem. Terra que não tem jeito é terra que come dinheiro. Ele virou as costas, voltou para o carro, foi embora devagar pela estrada de chão, levantando poeira fina atrás das rodas. Ezequiel ficou olhando o carro sumir com a mão na cerca que estava consertando. Tinha alguma coisa naquele homem que não encaixava. A pressa disfarçada de paciência. O interesse grande demais num terreno que, segundo a própria família, não valia nada. Por que Barnabé Correia queria tanto aquele sítio? E por que o avô Abraão tinha escondido um cofre dentro da parede da casa que estava naquele sítio? Naquela noite, Ezequiel abriu o mapa de novo à luz da lamparina, passou o dedo pelo círculo que o avô tinha desenhado sobre a palavra água e, pela primeira vez, desde que chegou ali, começou a entender que aquele pedaço de terra que a família considerava abandono podia ser muito diferente do que todo mundo imaginava. Faltava só descobrir o quê. E Miriam Esther sabia. Ezequiel foi a Planaltina numa sexta-feira de manhã. Acordou antes de o sol clarear, bebeu café sem açúcar esquentado no fogo de lenha, dobrou o mapa com cuidado e pôs dentro do bolso da camisa, perto do peito. Pegou o facão, o chapéu de palha velho do avô que tinha achado pendurado num prego da cozinha e saiu a pé pela estrada de chão. Andou 1h30 até alcançar a estrada principal, onde parou debaixo de uma aroeira esperando carona. O cerrado acordava devagar com o sol subindo, com o barulho de ano branco e bem-te-vi nos galhos, e o ar ainda carregava aquele fresco bom da madrugada que vai embora assim que o sol se firma. Uma caminhonete de caçamba parou. O motorista era um homem de uns 60 anos, cabelo de sal, que levava sacas de calcário para vender em Planaltina. Não perguntou nada, só acenou com a cabeça para o banco do passageiro. Ezequiel agradeceu e subiu. Chegaram na cidade por volta das 9 da manhã. Ezequiel desceu no posto e foi a pé até o centro perguntando por Barnabé Correia. Não porque fosse procurá-lo, mas porque comerciante de terra em cidade pequena costuma ser conhecido, e quem é conhecido tem vizinhos que falam. No segundo lugar que entrou, uma borracharia pequena na rua de trás da praça, o dono, um homem gordo de avental preto, fez uma cara ao ouvir o nome de Barnabé. Conheço sim. Armazém dele é ali na Rua da Feira. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não. Queria saber se você conhecia também uma senhora de nome Miriam Esther. Morou perto do Ribeirão, no interior. Dizem que veio para cá uns 2 anos atrás. O homem pensou. Miriam Esther. Acho que sim, mulher mais velha, né? Mora lá na Rua do Barreiro, perto da caixa d'água. Sobrinha dela tem umas galinhas que ficam escapando pro meu terreno vez ou outra. Deu uma risada curta. Vá lá, deve ser ela. Ezequiel foi. A Rua do Barreiro era de terra batida, com casas de tijolo sem reboco de cada lado, cada uma com seu quintal, seus pés de manga e caju, seus varais de roupa. A caixa d'água era de amianto, alta, pintada de verde musgo. Do lado dela havia uma casa pintada de amarelo com uma porteira de madeira e um cachorro dormindo embaixo de um pé de tamarindo. Ezequiel bateu palma na porteira. Uma mulher nova veio primeiro, uns 20 e poucos anos, de cabelo preso e avental de cozinha, olhando com aquela desconfiança natural de quem não estava esperando visita. Bom dia. Tô procurando a dona Miriam Esther. Meu nome é Ezequiel, neto do Abraão. A moça ficou parada por um segundo, abriu a boca, fechou. Depois virou para o lado de dentro da casa e chamou com uma voz urgente. Tia! Tia Miriam! Vem cá! Demorou uns 2 minutos, e então apareceu na porta Miriam Esther. Era uma mulher de uns 75 anos, miúda, com o cabelo branco e curto e os olhos escuros e alertas de quem ainda enxerga tudo. Usava um vestido de algodão azul desbotado e uma corrente fina de ouro no pescoço.
Ficou na soleira e olhou para Ezequiel de cima a baixo, com aquela calma de quem não se apressa mais em nada. Ezequiel, ela disse. Não foi uma pergunta. Dona Miriam Esther. Ele acenou com a cabeça. Sou o neto do Abraão. O senhor faleceu no mês passado. Eu sei. A voz dela era firme, sem tremor. Eu soube. Entre, meu filho. A sobrinha foi buscar água e depois desapareceu com aquele tato de quem entende que há conversas que não são para todo ouvido. Ezequiel sentou numa cadeira de madeira na sala, com o chapéu no joelho, e Miriam Esther sentou de frente a ele, as mãos cruzadas no colo. Seu avô falou de mim? Ela perguntou. Não em vida, dona Miriam. Ele deixou um cofre escondido na parede do sítio. Dentro tinha um mapa, e no canto do mapa ele escreveu seu nome. Disse que a senhora sabe. A velha ficou olhando para ele por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Depois abriu um sorriso pequeno, aquele tipo de sorriso que carrega mais história do que alegria. Abraão era um homem difícil de convencer, disse ela. Levei anos para fazer ele aceitar ajuda, e quando finalmente aceitou, foi do jeito dele, escondido dentro de uma parede. Sacudiu a cabeça com carinho. Só ele mesmo. E aí ela começou a contar. Miriam Esther e o avô Abraão se conheciam há mais de 40 anos. Ela tinha sido casada com um homem que trabalhava como medidor de terras para a prefeitura da época. Um homem honesto que passou a vida fazendo levantamento de propriedades no interior de Brasília. Foi através do marido dela que o avô Abraão descobriu que o sítio que tinha comprado nos tempos de moço, aquele que todo mundo chamava de abandono, tinha embaixo dos pés de Buriti e do Cerrado Fechado uma das maiores nascentes de água da região. Não era uma nascente qualquer, era uma vereda profunda, alimentada por um lençol freático que o marido de Miriam tinha medido e mapeado num trabalho que nunca foi concluído porque o homem ficou doente antes de terminar. Mas o levantamento estava feito e a água estava lá. Seu avô sabia, disse Miriam, com aquela voz pausada de quem entrega coisa com cuidado. Sabia que aquela nascente valia muito, não em dinheiro só, mas em vida. Terra com água boa no cerrado é terra que alimenta. Dá para fazer roçado, dá para criar, dá para viver bem por décadas. E por que ele não usou? Por que deixou o sítio parado todos esses anos? Miriam juntou as mãos. Porque teve quem tentou tomar. Quando o pai de Barnabé Correia soube da nascente, veio pressionar seu avô. Queria comprar o sítio por quase nada. Abraão recusou. Aí vieram pressões de outro tipo. Aquelas que a gente não fala alto, mas que todo mundo entende. Ezequiel sentiu o estômago apertar. O pai de Barnabé, o filho, estava repetindo a história. Seu avô me pediu para guardar o levantamento que meu marido fez, o papel original com as medições da vereda. Ele não queria que ficasse com ele, porque sabia que a família ia remexer nas coisas depois que ele fosse. Eu guardei todos esses anos. Tenho aqui, no fundo do guarda-roupa. Dona Miriam, essa água existe de verdade? Existe, meu filho. E do jeito que o cerrado está. Com a seca piorando todo ano, nascente de vereda vale mais do que qualquer pedaço de gado ou fazenda sem água. Quem tem água no cerrado tem futuro. Seu avô sabia disso. E Barnabé sabe? O pai de Barnabé sabia. E pai que sabe passa para o filho. Ezequiel ficou quieto. Olhou pelo janelão da sala para o quintal, onde o cachorro ainda dormia embaixo do tamarindo. O sol já estava alto e quente. Lá fora uma criança gritava de alegria em alguma casa próxima. Então ele apareceu no sítio querendo comprar, não à toa. Não à toa. E o que a senhora acha que eu devo fazer? Miriam Esther olhou para ele com aqueles olhos escuros e alertas. Seu avô deixou o sítio para você com intenção. Não foi resto de herança, foi escolha. Ele sabia que você ia ficar, que ia trabalhar, que ia cuidar.
Os outros ele amava, mas sabia que iam vender qualquer coisa que pegassem. E a nascente não era para ser vendida. Ele queria que eu cuidasse da água. Queria que você vivesse dela, construísse alguma coisa real em cima dela. Ela pausou. Mas para isso você vai ter que ser cuidadoso com Barnabé. Ele não vai parar por conta própria. O pai dele tentou por 20 anos. O filho vai tentar mais. Tomaram a limonada que a sobrinha trouxe sem que ninguém pedisse, em silêncio por um momento. Depois, Miriam disse uma coisa que Ezequiel ia repetir para si mesmo muitas vezes nos meses que viriam. Seu avô tinha um jeito de dizer que o cerrado é teimoso, que ele volta mesmo depois da queimada, que ele cresce de volta mesmo depois da seca, porque as raízes são mais fundas do que o fogo chega. Ele dizia que a família dele era assim também. Ela olhou nos olhos de Ezequiel. Parece que ele tinha razão. Antes de ir embora, Miriam Esther foi até o quarto e voltou com uma caixa de sapato amarelada. Dentro estava o levantamento do marido dela, dobrado com cuidado, com as anotações técnicas, os desenhos da vereda, a localização exata da nascente, a extensão do lençol freático debaixo do terreno. Era um papel, só um papel. Mas era a prova concreta de que aquele sítio que a família tinha descartado como se não valesse nada era, na verdade, o único pedaço de terra de toda a herança do avô Abraão, que tinha água boa para pelo menos 50 anos. Ezequiel dobrou os papéis, pôs junto com o mapa do avô, dentro do bolso da camisa, no mesmo lugar onde tinha carregado o mapa antes. Despediu-se de Miriam Esther com um aperto de mão que ela transformou em abraço, aquele abraço de avó que aperta com força, mas com delicadeza. Cuida de você, meu filho. Cuido sim, dona Miriam. E obrigado por tudo esses anos. Ela balançou a cabeça. Foi uma promessa que fiz pro seu avô. Promessa pra gente bom, a gente cumpre sem peso. Ezequiel foi embora pela rua do Barreiro, com o sol pelando na nuca e o coração cheio de uma mistura difícil de nomear. Tristeza pelo avô, porque cada nova coisa que descobria sobre o velho era uma nova camada de quem ele foi. E a gente sente falta mais forte quando entende melhor quem perdeu. Gratidão pela mulher pequena e firme que guardou uma promessa por anos sem reclamar. E crescendo lá no fundo do peito, aquela coisa que não é arrogância, mas se parece com ela quando nasce direito. Era determinação. Barnabé Correia ia voltar. Ezequiel não tinha dúvida. Mas dessa vez ia encontrar um homem que sabia o que tinha. E homem que sabe o que tem não vende a preço de abandono. Na viagem de volta, numa carona com um caminhão de farinha, Ezequiel ficou olhando o cerrado passar pela janela com um olhar novo de quem enxerga o mesmo lugar de um ângulo diferente. As veredas que cortavam o cerrado aqui e ali, com seus buritis altos e retos como sentinelas, pareciam diferentes agora que ele sabia que embaixo delas corria água, muita água. Água que o avô tinha protegido por décadas. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho, sua ajuda é muito importante. De noite, de volta no sítio, acendeu a lamparina e abriu o mapa mais uma vez. Pegou o levantamento de Miriam e pôs ao lado. Conferiu um ponto com o outro. A vereda que o marido dela tinha medido coincidia exatamente com o círculo que o avô tinha desenhado a lápis. Água boa aqui. Ezequiel foi até o fundo do terreno com a lamparina. Entrou pelo mato com cuidado. Seguiu a linha que o mapa mostrava e, quando achou o burizal mais fechado, se ajoelhou no chão e pôs a mão na terra. A terra estava fria e encharcada embaixo de uma camada fina de folha seca. A nascente estava lá. Ele ficou de joelhos por um momento, a mão espalmada na terra encharcada, o cerrado em volta dele quieto e enorme. Lá em cima, entre as copas dos buritis, apareceu uma lua cheia e branca que iluminou tudo devagar. Era a terra dele, e a terra estava viva. O que viria depois ia ser difícil,
Barnabé não ia facilitar. A família podia aparecer de volta quando soubesse do valor. O trabalho de usar a água de um jeito que produzisse ia demandar suor, tempo, erro e tentativa. Mas pela primeira vez desde que chegou naquele sítio com uma trouxa de roupa e a alma machucada, Ezequiel sentiu que a balança tinha virado. O avô Abraão tinha plantado aquela terra com segredo e com esperança. Cabia ao neto fazer florescer. E Ezequiel, homem de pouco falar e muito fazer, com as mãos ainda na terra fria da vereda do avô, fez para si mesmo uma promessa silenciosa que não precisou de palavras para ser absoluta. Ia florescer, mesmo que custasse tudo. Fim.